Comícios só até hoje. No dia 28 de outubro, o eleitor tem todo o direito de se manifestar, mas de maneira individual e silenciosa. Operador é condenado a pagar 50 milhões de reais por derrubar ligações. As ligações eram derrubadas de propósito, forçando o cliente a fazer uma nova chamada. Nada de obrigar supermercado a ter empacotadores. Implicaria na criação de novos postos de trabalho, violando a competência da União para legislar sobre direito do trabalho e também, no aspecto material, violava a cláusula da livre iniciativa. O troféu Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza homenageia pessoas da área jurídica. A entrega foi aqui no Supremo Tribunal Federal. As figuras de Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Panza constituem os símbolos dos valores que devemos cultivar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eleições 2018 termina hoje o prazo para os candidatos fazerem comícios. Comícios, utilização de aparelhos de som fixos e propaganda políticas com reuniões públicas. Tudo isso só pode ser feito por coligações, partidos e candidatos até o dia 25 de outubro. Já os debates, a divulgação paga em imprensa escrita e a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão vão até o dia 26, sexta-feira. Na véspera do segundo turno, sábado, dia 27, termina o prazo para o uso de alto-falantes e amplificadores de som e também para a distribuição de material gráfico, além da realização de carreatas e passeatas. E é sempre bom lembrar que no dia da votação, fazer boca de urna é proibido. Também é vedada a realização do chamado derramamento de santinhos. Formalizada uma denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público, então, vai verificar o cabimento disso e encaminhar ao tribunal para que faça o julgamento. Vai verificar, então, que tipo de punição é cabível àquele candidato, qualquer tipo de restrição ou até mesmo multa. No dia 28 de outubro, o eleitor tem todo o direito de se manifestar, mas de maneira individual e silenciosa, com um broche ou uma bandeira do partido ou candidato que preferir, por exemplo. Quem quiser tirar foto na sessão eleitoral pode, mas as selfies na cabina de votação são proibidas para não comprometer o sigilo do voto. Pelo mesmo motivo, apenas quem tem dificuldade de locomoção ou precisa de auxílio para votar pode ser acompanhado de uma pessoa de confiança. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei do município de Pelotas, Rio Grande do Sul, que obrigava supermercados a contratarem empacotadores. Por maioria, o plenário do STF negou o pedido do município gaúcho que pretendia reverter a decisão do TJ do Estado, que também considerou inconstitucional a obrigatoriedade do novo posto de trabalho para mercados locais. De acordo com a decisão, o tema é de competência legislativa da União e não dos municípios. Por isso, cabe a cada estabelecimento oferecer ou não os serviços de empacotadores. A criação dessa obrigação que a lei impõe de ter um funcionário para empacotar, implicaria na criação de novos postos de trabalho, violando a competência da União para legislar sobre direito do trabalho e também, no aspecto material, violava a cláusula da livre iniciativa. A análise do recurso extraordinário apresentado por uma empresa em Uberlândia, que discutia o local de cobrança do IPVA, foi suspenso por pedido de vista do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Em outro caso julgado pelo plenário, os ministros entenderam que colégios militares podem cobrar contribuições dos alunos porque eles não recebem recursos do Ministério da Educação e o orçamento depende do Ministério da Defesa e de outras contribuições. Os colégios militares têm um regime jurídico próprio, diferente dos estabelecimentos de ensino público, e por isso não há ilegalidade da cobrança. A decisão foi unânime. A própria lei de diretrizes e bases da educação, ao regulamentar toda a educação, a gratuidade, a organização, já exclui especificamente o ensino militar. Não haver recursos provenientes do Ministério da Educação que garante o sistema e, portanto, a vaga para este estudante para a manutenção dessas escolas especificamente. Por esta peculiar condição é que eu concluo no sentido de julgar improcedente a presente ação. Não se encontram os colégios militares inseridos no sistema da rede pública de ensino e, portanto, não participam daquela distribuição de recursos públicos destinados à educação. Aqueles que não têm oportunidade dessa matrícula no colégio militar, nem por isso
ficam fora da proteção ou deixam de fruir da garantia fundamental de acesso à educação básica pública e gratuita. Os ministros do STF devem retomar na sessão plenária de hoje o julgamento de um mandado de segurança que trata da incorporação de reajustes salariais à aposentadoria de servidores públicos. O mandado de segurança chegou ao Supremo Tribunal Federal depois que o Tribunal de Contas da União considerou ilegal a incorporação dos reajustes salariais ao pagamento de servidores públicos aposentados. O total do reajuste, a chamada unidade referencial de preços, é de pouco mais de 26%. Este economista explica os motivos que levaram à incorporação do reajuste ao pagamento dos aposentados. Todo plano de estabilidade econômica, é o caso do Plano Verão, ele tem que considerar que a inflação passada ela não pode contaminar a inflação presente e muito menos a inflação futura. E normalmente todos os reajustes que são feitos com base numa inflação passada traz a inflação passada por um momento. Então, todas as vezes que tem um plano de estabilidade, você tem que tirar o efeito monetário e criar uma unidade de valor. Uma liminar foi concedida logo que o processo chegou ao Supremo. Com isso, o pagamento das aposentadorias com a incorporação da URP foi mantido até uma decisão final do plenário do STF. A votação sobre este processo já começou aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Até agora, 5 ministros já votaram. 3, inclusive o antigo relator, o ministro aposentado Sepúlveda Pertence, mantiveram a incorporação do reajuste salarial. Outros 2 negaram o pedido. Quando o julgamento for retomado, é a vez da ministra Carmen Lúcia apresentar o voto vista. E na pauta de julgamentos desta quinta-feira, o plenário do Supremo também deve discutir a aplicação de prazos processuais para a Justiça para o chamado recurso extraordinário. Vamos conferir. Tribunal de Contas é o tema com o maior número de processos na sessão plenária desta quinta-feira. 4 agravos regimentais em ações rescisórias e um mandado de segurança tratam do mesmo tema. Se é válida, decisão do Tribunal de Contas da União contra o pagamento da chamada URP de 26,5% por tempo indefinido. A URP, ou URP, Unidade de Referência de Preços, foi criada na década de 80 como índice econômico e até hoje está presente em processos no Judiciário. Matéria processual é o segundo tema do dia, também com recursos denominados agravos regimentais, apresentados em 2 processos diferentes. No primeiro caso, em um recurso extraordinário com agravo e no segundo, em uma ação rescisória. Em ambos os processos, se discute a aplicação de prazos processuais da Justiça para a aplicação do chamado recurso extraordinário. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a seguir, condenação de 50 milhões de reais. Oferecer ao cliente um plano que promete ligações ilimitadas, mas derrubar a chamada no meio da ligação é uma prática abusiva. E quem nunca passou por isso? Olha só, no meio de uma conversa ao telefone, a ligação cai. Pois é, isso é ilegal, principalmente para quem tem planos que não limitam as chamadas. Em Brasília, uma operadora de celular teve que pagar 50 milhões de reais por dano moral coletivo, por derrubar ligações de propósito. Você contrata um plano ilimitado de chamadas e, de repente, no meio da ligação, oferecer ao cliente um plano que promete ligações ilimitadas, mas derrubar a chamada no meio da ligação é uma prática abusiva. Uma empresa de telefonia foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal a pagar 50 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos, justamente por isso. As ligações eram derrubadas de propósito, forçando o cliente a fazer uma nova chamada. O serviço contratado cobrava 25 centavos apenas pelo primeiro minuto. E segundo a denúncia do Ministério Público do DF, as ligações eram interrompidas após 1h20 de duração. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o plano acabou por sobrecarregar o sistema. A Anatel abriu procedimentos para apurar a denúncia e identificou a derrubada de chamadas por ação deliberada da operadora entre novembro de 2010 e março de 2011.
E como esse é um assunto que gera muitas dúvidas, nós convidamos aqui o professor, advogado especialista em direito do consumidor, Diego Campos. Oi, Diego, boa tarde para você. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, como nós vimos na reportagem, esse problema é um caso sério que acontece de propósito, infelizmente, por parte das operadoras, mas não é o único problema não, né? As operadoras, elas estão aí no topo do ranking de reclamações, não é isso, doutor Diego? É verdade. As operadoras de telefonia, elas figuram entre as mais reclamadas no Poder Judiciário e em outros órgãos de defesa de direitos dos consumidores, PROCON, por exemplo. Quais os principais problemas que são verificados? Há muitos problemas que se verifica dizem respeito à prestação do serviço em si. Quer dizer, a ligação não completa ou em determinado local a abrangência do sinal não é satisfatória, a velocidade de internet. Há problemas também com relação à cobrança, faturas, né? Então, muitas vezes o consumidor se depara com uma cobrança indevida e daí tem que partir para outras esferas de defesa dos seus interesses. Nesse caso específico que a gente viu aí na reportagem, o que a empresa de telefonia alegou? Porque derrubava várias e várias vezes as ligações. Qual foi esse motivo? Nessa hipótese específica, dizia respeito a um plano da empresa de telefonia que permitia ligações mais extensas e cobrava uma vez só. Mas o que se constatou é que aquelas ligações elas não duravam tanto tempo e isso forçava com que o consumidor tivesse que repeti-las. E aí a tarifa era cobrada novamente. Então, o que a empresa alegou foi que houve uma sobrecarga em razão do número de planos vendidos e que essa sobrecarga, então, é que gerava o cancelamento. Mas faz sentido essa alegação? Porque se a empresa ofereceu esse serviço, ela tem essa responsabilidade. A empresa ela se responsabiliza pela execução perfeita do serviço que ela contratou. Então, tanto não valeu como, afinal, o tribunal, enfim, julgou procedente a ação do Ministério Público e condenou a empresa no pagamento de uma indenização vultosa. Agora, quais os canais de denúncia para o consumidor que enfrentar qualquer problema relacionado às empresas de telefonia? Existe um Sistema Nacional de Defesa de Direitos do Consumidor e em cada estado ele se organiza de uma forma, mas praticamente em todo o território nacional a gente tem PROCONs, então são órgãos que atendem os consumidores e a partir de uma avaliação da situação pode, inclusive, culminar em aplicação de penas para as fornecedoras de serviços, as prestadoras, na hipótese aqui que a gente está tratando de telefonia, né? E sempre tem o Poder Judiciário também, né? É possível, em algumas hipóteses que envolvam crime, e é preciso dizer que existem crimes combinados pelo Código de Defesa do Consumidor, que se procure delegacia especializada em delitos de consumidor. Como avaliar a conduta da empresa, então, que derruba as ligações de propósito, alegando que estava sobrecarregada? E se isso poderia, além dessa punição, afinal de contas foi uma decisão que puniu em 50 milhões de reais, deveria haver algum tipo de punição mais dura, alguma regulamentação em relação a esse ponto? Eu penso que a regulamentação que há hoje ela é suficiente, tanto que ensejou uma aplicação bem rigorosa da lei, né? Então, a empresa, é claro que eu não sei qual que é a situação específica hoje do processo, mas, em tese, poderia recorrer para outras instâncias do Poder Judiciário, mas, até aqui, em 2 instâncias, se reconheceu a aplicação da lei e a punição da empresa. Falta consciência e respeito por parte das empresas, muito, né? Um abuso mesmo. Diego Campos, obrigado mais uma vez. Doutor, obrigado. Boa tarde. A audiência de conciliação no TST garante acordo coletivo entre Conab e empregados. A categoria terá reajuste de 3,9%. Os empregados da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, homologaram a proposta de acordo coletivo apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, em mediação e conciliação pré-processual. 2 datas base foram fechadas. O reajuste para os períodos de 2017-2018 e 2018-2019 ficou em 3,9%. As cláusulas sociais de 2018 a 2019 foram mantidas. Em relação ao acordo coletivo de 2017 a 2018, o reajuste sobre os salários e benefícios é de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Para o período 2018 a 2019, o reajuste é de 60% do INPC. O reajuste do acordo coletivo referente a 2017 e 2018 não será retroativo. Para compensar, os empregados vão receber um abono de R$ 1.100,
O vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, enalteceu o empenho das partes em conciliar e considerou a audiência positiva por terem sido mantidas as cláusulas sociais. Eu acho que o mais importante de todo esse processo é a pacificação social, que é nosso papel fundamental. São categorias de âmbito nacional, categorias importantes para o país. E nós ficamos muito satisfeitos quando nós conseguimos realizar o acordo. O diretor da Conab também destacou a preservação das cláusulas sociais. O reajuste dá na faixa de 3,9% relativo aos 2 períodos. Foi altamente vantajoso para os empregados, na medida em que foram mantidas as cláusulas sociais, e o reajuste conseguido foi o reajuste possível dentro das condições que hoje nós enfrentamos. Para a Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, uma das entidades que representaram os empregados, a negociação foi favorável a todos. Na nossa avaliação, foi um acordo satisfatório diante de todo o cenário econômico que o país vem passando. E o Tribunal Superior do Trabalho realiza hoje e amanhã o 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. E quem traz os detalhes para a gente do evento está agora no Tribunal Superior do Trabalho, a repórter Luma Costa. Boa tarde para você, Luma. Boa tarde, Rafaela, Galton, boa tarde a todos. O objetivo do Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Aprendizagem é discutir propostas que fomentem o combate ao trabalho infantil no Brasil. Na abertura do evento, o presidente do TST, ministro Brito Pereira, falou sobre a relevância da adoção de ações e de políticas públicas, especialmente no campo, para evitar o trabalho infantil em todo o país. Vamos ouvir o que ele disse. Esse seminário se propõe a isso, a ouvir profissionais, a ouvir os nossos gestores, trazer as experiências que nós estamos experimentando lá, estamos acompanhando nos tribunais regionais do trabalho e nas cooperativas, nos centros de triagem que em alguns estados nós já temos, para tirar essas crianças do trabalho e levar para a escola. Esse programa do trabalho, de combate ao trabalho infantil, é também de fomento à aprendizagem. E terminou agora há pouco aqui no seminário uma palestra que trouxe metas e objetivos para o futuro para tentar acabar com o trabalho infantil em todo o país. E foi exibido há pouco aqui também no seminário o documentário Aprendizagem, o Futuro em Construção, que foi produzido pelo TST e exibido na TV Justiça. A ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, destacou durante a palestra a questão do trabalho precoce e citou um dado preocupante. No Brasil, mais de 40 mil crianças sofreram acidentes de trabalho em 10 anos. O 4º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem vai até amanhã aqui no TST. Volto com vocês, Rafaela, Galton. Obrigado, Luma. E no próximo bloco, vítima de bullying virtual vai ser indenizada. O autor da ação disse ter sido surpreendido ao saber que estava em um cadastro de homens, um aplicativo chamado Lulu, com a foto dele, uma classificação com nota de 5,8 e declarações pejorativas. O Facebook e a empresa responsável pelo aplicativo Lulu foram condenados a pagar indenização de R$10 mil por danos morais a um homem que foi avaliado negativamente dentro do aplicativo por seus relacionamentos. A decisão da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi unânime. O autor da ação disse ter sido surpreendido ao saber que estava em um cadastro de homens, um aplicativo chamado Lulu, com a foto dele, uma classificação com nota de 5,8 e declarações pejorativas. Disse que tentou exigir a exclusão do cadastro, mas não conseguiu e foi vítima de bullying virtual. O pedido de indenização por danos morais foi negado em primeira instância, mas o autor recorreu ao Tribunal de Justiça.
Para o desembargador relator Carlos Eduardo Ritnit, neste caso se aplica ao Código de Defesa do Consumidor. Como o Facebook participou ativa e decisivamente para a inserção do app Lulu no mercado de consumo brasileiro, entregando perfis e informações pessoais de seus usuários, é responsável solidário pelos danos causados ao consumidor. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reuniu agora há pouco com ministros do Tribunal de Contas da União, dos estados e municípios para discutir o problema de obras paradas em todo o país. O encontro reuniu o Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, e também os ministros da Educação e da Segurança Pública, já que muitas das obras paradas são de utilidade pública, como escolas e creches. Criar um espaço de diálogo e de construção de soluções para juntos e institucionalmente contribuirmos para o desenvolvimento do país. E, do ponto de vista do Poder Judiciário, nós alcançarmos, então, a identificação destes casos e priorizá-los no âmbito do Poder Judiciário. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou das dificuldades de construir sistemas prisionais, como a judicialização de obras envolvendo municípios contrários à instalação dessas unidades. O problema central é de que o sistema prisional, que é obviamente um sistema estatal, ele não é capaz de garantir a vida do preso pela sua superpopulação, pelo controle das facções, que, repito, são todas de base prisional, todas de base prisional. Né? Ao não garantir a vida do preso, ele tem que se associar a uma das facções criminosas. Ao se associar, fazer o juramento na facção criminosa, ele não escapará nunca mais do jugo dessas facções. Na área da educação, o apelo foi para a construção de escolas. Se houve desvio público, se houve algum prejuízo ao erário, que se puna os responsáveis por aquilo, que a gente não puna a população. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, dos 40 mil empreendimentos espalhados pelo Brasil, 30% estão paralisados. São 12 mil obras sem conclusão e quase 3 mil fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Entre as obras do PAC paralisadas estão 670 obras de saneamento, 400 de creches, 192 de unidades básicas de saúde, 38 de mobilidade urbana, 28 de rodovias, 8 de ferrovias, 4 de energia elétrica, 2 de petróleo e gás, entre outras áreas. Os troféus Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza foram entregues em Brasília a ministros e juristas que se destacaram na defesa da ética, justiça e cidadania. Foi a 28ª edição do prêmio. Dom Quixote de La Mancha, símbolo da justiça. E seu fiel escudeiro Sancho Panza, que representa a lealdade. Os troféus são personagens de um dos livros mais vendidos no mundo e que leva o nome deles. Orfeu costumava dizer que todo magistrado tem um pouco de Quixote. Então, pela luta em defesa da justiça, da moral, da ética, dos direitos da cidadania. A homenagem é feita todos os anos pela revista Justiça e Cidadania, distribuída para 15 mil juízes no país. Este é o 28º ano da premiação, que é concedida às pessoas da área jurídica que se destacam pela defesa da ética, dignidade, justiça e cidadania. O troféu Sancho Panza foi entregue ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e ao Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins. Esse prêmio nos dá uma responsabilidade maior, trabalhar com muita humildade, com muita prudência e com muita sabedoria em favor, principalmente, dos mais humildes. Já o troféu Dom Quixote foi entregue a 12 pessoas, entre elas o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Brito Pereira. Eu me sinto também um Don Quixote. Isso para mim é um grande orgulho. Eu vou guardar esse momento para mim, sempre para minhas filhas, para os meus netos, porque é, sem dúvida nenhuma, algo que enche a gente de orgulho e de muita satisfação, com muita humildade. Este ano também teve a Medalha de Mérito, Justiça e Cidadania. Ela foi entregue aos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, e também ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli. As figuras de Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Panza constituem os símbolos dos valores que devemos cultivar: a ética, a coragem,
a dignidade, a determinação, o amor, o desprendimento, a lealdade à justiça, ao direito, à nossa Constituição, à nossa democracia, à nossa República. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê de novo amanhã, 12h30. Boa tarde.